O milagre que mudou a vida de Vanessa, da dor à vitória na Igreja Universal. Vanessa Oliveira sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, enfrentando plantões exaustivos para sustentar a família sozinha depois que o marido, Roberto, os abandonou há 3 anos. Mas nada a havia preparado para o que viria em 2022, um diagnóstico de doença de Lyme em estágio avançado, contraída após uma picada de carrapato durante uma viagem à zona rural com as crianças. Os primeiros sintomas foram confusos, dores articulares tão intensas que ela mal conseguia segurar uma colher, fadiga extrema que a deixava acamada por dias, e uma névoa mental que a fazia esquecer até o nome dos filhos. Os médicos demoraram meses para identificar a doença, e quando o fizeram, o tratamento com antibióticos foi brutal. Vanessa perdeu 12 quilos, seu cabelo começou a cair, e as contas se acumulavam. O aluguel estava atrasado, a geladeira vazia, e o desespero a consumia. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Chorava ela, encostada na parede do quarto, enquanto as crianças dormiam. Como vou criar meus filhos assim? Foi então que sua vizinha Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um prato de comida. Minha filha, você não pode desistir. Deus tem um milagre para você, mas você precisa buscar, disse Dona Maria, segurando sua mão. Venha comigo domingo à noite. Lá, você vai encontrar a resposta. Vanessa hesitou. Ela havia sido criada no catolicismo, mas há anos não pisava em uma igreja. Porém, sem mais forças para recusar, aceitou o convite. O primeiro passo, encontrando a fé no altar. No domingo seguinte, Vanessa entrou na Igreja Universal da Vila Maria, em São Paulo, com o coração apertado. O lugar estava cheio, o coro cantava com fervor, e o pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre libertação e milagres. Deus não abandonou você, pregava ele, mas você precisa dar o primeiro passo. A fé sem obras é morta. Vanessa sentou-se no fundo, com lágrimas escorrendo. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem ao altar, ela sentiu algo dentro dela dizer: vá. Tremendo, levantou-se e caminhou até a frente, onde dezenas de pessoas oravam em voz alta, algumas chorando, outras levantando as mãos. Uma obreira, a irmã Cláudia, aproximou-se dela. Qual é a sua luta, minha irmã? Estou doente, sem dinheiro, sem esperança, gaguejou Vanessa. Hoje isso muda. Você veio ao lugar certo. O pastor então a ungiu com óleo consagrado, colocou a mão em sua testa e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença neste corpo. Saia, espírito de enfermidade, em nome do Senhor. Vanessa sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo pesado estivesse saindo dela. As pessoas ao redor gritavam glória a Deus, e ela, sem entender direito, caiu de joelhos chorando. Você vai sair daqui diferente, sussurrou a irmã Cláudia. Mas não pare por aqui. Volte na quarta-feira para a corrente de oração. Lá, o milagre se completa. A corrente que quebrou as correntes. Na quarta-feira, Vanessa voltou. Dessa vez, trazia consigo uma oferta de fé, os últimos R$ 50 que tinha, guardados para o gás. No culto da corrente de oração, o pastor explicou. A oferta é um ato de fé. Quando você dá a Deus o pouco que tem, Ele multiplica. Ela depositou o dinheiro no envelope, escrevendo seu pedido: Senhor, cura minha doença e abre as portas para meu sustento. Enquanto oravam, o pastor falou sobre a fogueira santa de Israel, um momento de quebra de maldições ancestrais. Muitas doenças vêm de gerações passadas. Hoje o fogo de Deus vai consumir tudo isso, declarou ele, acendendo velas simbólicas. Vanessa sentiu algo se romper dentro dela. Naquele instante, uma paz inexplicável a invadiu. Quando chegou em casa, percebeu que, pela primeira vez em meses, as dores nas articulações haviam diminuído. O milagre se manifestando. Nos dias seguintes, Vanessa não perdeu um único culto. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, onde orou e bebeu apenas água e sucos, declarando sua cura. No 4º dia, acordou sem nenhuma dor. No 7º, foi ao médico para novos exames. Vanessa, seus marcadores inflamatórios caíram drasticamente. Não entendo como, mas a doença está em remissão, disse o médico, incrédulo. Mas o milagre não parou por aí. Na vigília de oração da sexta-feira, o pastor falou sobre providência divina e pediu que os fiéis trouxessem seus dízimos e ofertas como semente para colher bênçãos. Vanessa, agora com um pouco mais de dinheiro graças a um bico extra, decidiu ser fiel. No domingo seguinte, enquanto orava no altar, uma mulher se aproximou. Você é a Vanessa, não é?
Meu marido é dono de uma clínica de estética e precisa de uma gerente. Ouvi seu testemunho e senti que Deus me mandou te oferecer um emprego. O salário era o dobro do que ela ganhava no hospital. Além disso, a clínica ficava perto de sua casa, permitindo que passasse mais tempo com os filhos. O testemunho que inspira multidões. 3 meses depois, Vanessa subiu ao altar para dar seu testemunho. Com voz firme e olhos brilhantes, contou como Deus a curou da doença de Lyme, restaurou suas finanças e trouxe esperança de volta à sua vida. Eu pensava que Deus tinha me abandonado, mas Ele só estava me esperando aqui, neste altar, disse ela, segurando um frasco do óleo que a ungiu. Se você está passando por uma luta, não desista. A Igreja Universal é um lugar onde milagres acontecem. A plateia aplaudiu de pé. Muitas pessoas choravam e o pastor, emocionado, o reforçou. Isso é o poder da fé. Quando você crê, obedece e persiste, Deus age. A lição que ficou. Hoje, Vanessa é uma obreira voluntária na igreja. Ajuda na corrente de oração, visita doentes e compartilha sua história para encorajar outros. Seus filhos, que antes viam a mãe fraca e desesperada, agora veem como uma guerreira de fé. Aprendi que Deus não nos livra só da doença ou da pobreza, diz ela. Ele nos livra do desespero, da falta de propósito. Minha cura não foi só física, foi espiritual. Ela ainda guarda o exame médico que comprovava sua doença, como um lembrete de que Deus transforma o impossível em possível quando confiamos nele. Se você está lendo isso e pensa que não há saída, venha à Igreja Universal. Aqui, você não é só mais um na multidão. Aqui, você é um milagre esperando para acontecer. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de vitória, Vanessa segue adiante, provando que a fé move montanhas, e doenças, e dívidas, e todo tipo de impossível. No mesmo culto onde Vanessa deu seu testemunho, sentada nos últimos bancos, uma jovem chamada Mariana ouvia cada palavra com o coração apertado. Ela tinha apenas 22 anos, mas carregava um peso que parecia esmagá-la, uma depressão profunda que a impedia até de sair de casa. Os remédios não faziam efeito, as terapias não adiantavam, e os pensamentos sombrios eram seus companheiros constantes. Quando Vanessa falou sobre ser livre do desespero, Mariana sentiu algo estremecer dentro dela. Será que Deus também pode me libertar? Pensou, enquanto lágrimas escorriam sem que ela percebesse. No final do culto, enquanto as pessoas se cumprimentavam com abraços e sorrisos, Mariana permaneceu imóvel, como se seus pés estivessem colados ao chão. Foi quando uma obreira, a irmã Cláudia, se aproximou com um sorriso tranquilo. Minha filha, você parece precisar de uma palavra, disse ela, colocando a mão no ombro de Mariana com uma firmeza que transmitia segurança. Vamos orar? Mariana não conseguiu responder, apenas assentiu. Foi levada até a frente do altar, onde pastores e obreiros já estavam intercedendo por outras pessoas. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, Mariana sentiu algo que nunca havia experimentado, uma paz tão profunda que parecia encher cada parte dela. Não foram palavras bonitas ou promessas vagas, foi uma oração direta, cheia de fé, como se o pastor estivesse falando diretamente com Deus sobre ela. Senhor, quebra estas correntes. Em nome de Jesus, esta jovem será livre, declarou o pastor, e Mariana sentiu como se algo pesado se desprendesse de seu peito. Nos dias que seguiram, Mariana voltou à igreja todos os dias. Não foi fácil, algumas manhãs a tristeza ainda batia à porta, mas agora ela tinha um lugar para onde correr. Nas reuniões de jovens, ouviu relatos de outras pessoas que haviam sido libertas de vícios, de doenças, de traumas. A cada testemunho, sua fé crescia. Ela começou a anotar em um caderno as promessas de Deus que ouvia nos cultos. O Senhor é a minha força, Êxodo 15:2. Ele sara os de coração quebrantado, Salmo 1:4-7. 3. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Uma noite, depois de um culto de libertação, Mariana teve um sonho vivo. No sonho, ela estava em um quarto escuro, amarrada por cordas grossas, mas uma luz forte invadia o lugar, e mãos invisíveis cortavam aquelas amarras uma a uma. Quando acordou, foi como se uma névoa tivesse se dissipado de sua mente. Pela primeira vez em anos, ela sentiu vontade de viver. Não era uma cura instantânea, ainda havia dias difíceis, mas agora ela tinha uma certeza, não estava sozinha. Sua família notou a mudança antes mesmo que ela falasse algo. Sua mãe, que já havia perdido as esperanças, a viu arrumando a cama pela manhã, e quase caiu de joelhos. Seu pai, um homem de poucas palavras, a abraçou forte e sussurrou: "Filha, você voltou." Mariana não jogou fora os remédios de uma hora para outra, fez tudo com orientação médica e espiritual,
mas, aos poucos, foi reduzindo as doses. Até que um dia o psiquiatra, surpreso, disse: "Não entendo como, mas você não precisa mais disso. Continue assim." Hoje Mariana está na universidade, estudando psicologia. Não para ser a psicóloga que entende de depressão, mas para levar esperança a quem passa pelo que ela passou. Toda semana, ela está na CCB, agora não mais como uma jovem quebrada, mas como uma serva de Deus que ajuda outros a encontrarem a mesma liberdade. "Eu pensei que minha vida tinha acabado", ela conta com os olhos brilhando. "Mas Deus mostrou que onde o homem vê um fim, ele vê um recomeço. Não foi magia, foi milagre. Não foi sorte, foi Jesus." E assim como Vanessa, Mariana se tornou mais uma prova de que na Igreja Universal, os impossíveis têm prazo para acabarem. Porque quando a fé encontra a ação do Espírito Santo, até as feridas mais profundas são saradas, e as histórias mais tristes se transformam em testemunhos de vitória. No mesmo culto em que Mariana compartilhava seu testemunho, sentada nos bancos da CCB de São Paulo, uma mulher chamava a atenção pela postura curvada, como se carregasse um peso invisível. Era Dona Clara, uma senhora de 62 anos que há mais de uma década lutava contra uma doença degenerativa nas costas. Os médicos tinham sido claros: "Não há mais o que fazer, senhora. A dor só vai aumentar, e a senhora precisará de cadeira de rodas em breve." Ela já não conseguia mais segurar um copo sem tremer, e até abotoar a própria blusa era um desafio. As noites eram as piores. A dor a acordava como facadas, e as lágrimas molhavam o travesseiro enquanto ela orava em silêncio: "Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Mas se não for da tua vontade, me dá forças para suportar." Naquela noite, porém, algo foi diferente. Enquanto o bispo falava sobre a fé que move montanhas, Dona Clara sentiu uma pontada no coração, como se Deus estivesse lhe dizendo: "Hoje é o seu dia." Quando o apelo foi feito, ela se levantou com dificuldade, apoiada na bengala, e caminhou até o altar. As lágrimas escorriam enquanto ela estendia as mãos trêmulas, pedindo não só alívio, mas um milagre completo. O obreiro que a atendeu não fez cerimônia. Colocou as mãos sobre seus ombros e orou com autoridade: "Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Os ossos se fortaleçam, os nervos se restaurem, e a dor desapareça para a glória de Deus." Dona Clara sentiu um calor intenso percorrer sua coluna, como se um fogo santo a envolvesse. De repente, uma força estranha a fez endireitar as costas, algo que não conseguia fazer há anos. Eu não sinto mais dor." Ela gaguejou, largando a bengala no chão. Os irmãos ao redor começaram a louvar, e o obreiro, emocionado, pediu que ela desse alguns passos. Dona Clara, com os olhos arregalados, andou firmes pela frente do altar, depois se ajoelhou e se levantou sozinha, sem nenhum esforço. "Glória a Deus!" gritou a congregação. O bispo, ao ver a cena, chamou-a ao microfone. Com a voz embargada, Dona Clara contou como os médicos tinham desistido dela, como as fisioterapias só pioravam a situação, e como, naquela noite, Jesus havia feito o que a medicina não pôde. "Eles disseram que eu nunca mais ia andar direito", ela falou, segurando o microfone com mãos que já não tremiam. "Mas Deus disse que eu ia correr. E olhem só", com um sorriso de criança, ela deu uma pequena corrida pelo palco, e a igreja explodiu em aplausos e lágrimas. Na semana seguinte, Dona Clara voltou ao hospital para novos exames. O médico, ao ver as imagens, ficou boquiaberto. As vértebras que antes mostravam desgaste severo agora apareciam regeneradas, como se o tempo tivesse voltado atrás. "Isso não tem explicação científica", ele admitiu, coçando a cabeça. Dona Clara apenas sorriu e respondeu: "Tem sim, doutor. Chama-se Jesus." Hoje ela faz parte do grupo de oração das senhoras na CCB e sempre leva um testemunho vivo de que Deus não se importa com a idade nem com diagnósticos. "Se Ele curou a minha coluna, pode curar qualquer coisa", diz ela, distribuindo abraços e esperança a quem chega quebrado. E assim como Mariana e Dona Clara, muitos outros têm descoberto que dentro da Igreja Universal, não há caso perdido. Porque onde a ciência coloca um ponto final, Deus escreve um novo capítulo. E cada milagre não é só uma cura, mas um convite: "Venha e veja que eu ainda faço o impossível." Na mesma cidade onde Dona Clara ganhou suas pernas de volta morava o seu Antônio, um homem de mãos calejadas e coração pesado. Por mais de 30 anos ele trabalhou como pedreiro, ergueu casas, igrejas e até um pequeno hospital, mas nunca imaginou que um dia precisaria de um milagre para si mesmo. Aos 62 anos, um acidente no canteiro de obras mudou tudo. Uma viga de aço caiu sobre seu braço direito, esmagando os ossos e os nervos. Os médicos foram claros: "Seu Antônio, mesmo com cirurgia, você nunca mais vai mexer esse braço. A melhor opção é aprender a viver com um só."
As semanas se passaram, e o braço ficou imóvel, frio como pedra. A dor era constante, mas pior que isso era a vergonha. Como um homem que sempre providenciou tudo para a família agora dependia dos outros até para amarrar os sapatos. Sua esposa, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto o via se fechar em seu canto, recusando até mesmo ir à igreja, onde antes cantava nos cultos de domingo. Deus esqueceu da gente, Maria, ele murmurou certa noite, virando o rosto para a parede. Foi então que o pastor João, que conhecia a história de seu Antônio desde os tempos em que ele ajudara a construir o templo da CCB, resolveu visitá-lo. Não levou palavras vazias, mas uma Bíblia aberta em Marcos 2:11. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Seu Antônio, Deus não esquece de ninguém. Ele só está esperando você voltar para casa, disse o pastor, colocando a mão no ombro do homem. Domingo tem um culto especial. Venha. Não precisa falar nada, só estar presente. Relutante, seu Antônio deixou-se levar. Naquele domingo, o templo estava cheio de pessoas como ele, algumas com muletas, outras com curativos, muitas com olheiros inchados de tanto chorar. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para subir ao altar, sua esposa o puxou pelo braço bom. Vamos, Antônio. Não custa tentar. Ele subiu arrastando os pés, com o braço direito ainda enfaixado e pendurado sem vida. O que aconteceu depois, seu Antônio nunca soube explicar direito. Enquanto o pastor orava, ele sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo, começando dos pés e subindo até o ombro. De repente, uma dor aguda, mas diferente, como se algo estivesse se rearranjando dentro dele. Então, sem pensar, dobrou os dedos da mão direita. E eles obedeceram. Devagar, tremendo, ele levantou o braço no ar. Um grito abafado saiu de sua garganta. Meu Deus! Meu Deus! O templo explodiu em louvor. Dona Maria caiu de joelhos, chorando. Médicos que estavam presentes se entreolharam, incrédulos, enquanto seu Antônio flexionava o braço para cima e para baixo, como se testasse um presente novo. Eu sinto. Eu mexo. Ele gritava, abraçando o pastor. Naquela noite não só seu braço foi restaurado, mas algo dentro dele também. A certeza de que não importa o quanto a vida quebre uma pessoa, Deus tem o poder de consertar. Hoje seu Antônio está de volta ao trabalho. Não mais como pedreiro, agora ele é um dos responsáveis pela manutenção do templo que ajudou a construir. Cada prego que martelo aqui é um agradecimento, diz ele, mostrando as mãos fortes. E toda semana no culto de milagres ele está lá na frente não para receber, mas para estender a mão a quem chega desanimado. Se Deus fez por mim, faz por você também. Só precisa acreditar e vir, porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles acontecem aqui, agora, na vida de gente comum que ousou crer quando tudo dizia que não havia mais jeito. E cada cura, cada libertação, é como um recado de Deus: eu ainda estou no trono. E para mim, nada é impossível. Na mesma cidade onde seu Antônio encontrou sua restauração, morava Dona Maria, uma mulher que há anos carregava um peso invisível. Ela tinha um filho, o Lucas, de 16 anos, que desde pequeno lutava contra uma doença rara nos ossos. Os médicos falavam com voz baixa, como se o diagnóstico fosse uma sentença sem apelação. Ele nunca vai andar normalmente. A dor vai piorar com o tempo. Dona Maria ouvia aquilo e sentia o coração apertar, mas não deixava transparecer. Em casa, ela orava em silêncio, enquanto o menino, mesmo com as pernas finas e os movimentos limitados, sorria como se a vida não lhe devesse explicações. Até que um dia, uma vizinha, aquela que sempre trazia um prato de comida nos dias difíceis, a convidou para ir à CCB. Lá tem gente que ora com fé, Dona Maria. E Deus ouve. Ela hesitou. Já tinha ido em outras igrejas, já tinha acendido velas, já tinha feito promessas. Mas algo na voz daquela mulher a fez dizer sim. No primeiro culto, Dona Maria seguiu com o Lucas nos braços até o altar. O menino, mesmo com a dor, olhou para a cruz iluminada e sussurrou: Mãe, acho que aqui é diferente. Ela não respondeu, mas as lágrimas caíram sem permissão. Quando o pastor impôs as mãos sobre a cabeça do garoto e começou a orar, Dona Maria sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Não era um desejo frágil, daqueles que se quebram ao primeiro vento contrário. Era uma certeza queimando por dentro, como se Deus mesmo estivesse ali dizendo: confie em mim. Nas semanas seguintes, Lucas começou a sentir menos dor. Primeiro foram pequenos sinais. Conseguia mexer os dedos dos pés com mais facilidade, levantava os braços sem gemer. Os médicos, quando Dona Maria levou o menino para uma nova consulta, franziram a testa diante dos exames. Isso não faz sentido. A doença não regressa sozinha. Mas ela só sorria. Sabia que não era a doença que tinha recuado. Era o poder de Deus agindo.
Até que chegou o dia em que Lucas, durante um culto de milagres, se levantou sozinho. No começo foram passos trêmulos como os de um bebê aprendendo a caminhar. Mas então ele olhou para a mãe, os olhos brilhando, e disse: Mãe, eu tô andando. A igreja inteira explodiu em louvor. Dona Maria caiu de joelhos, não de tristeza, mas de gratidão. Ali naquele chão que já tinha visto tantas lágrimas, ela entendeu que Deus não apenas ouve as orações. Ele responde no tempo certo, do jeito que só ele sabe. Hoje, Lucas corre pelo pátio da igreja, joga bola com os amigos da mocidade e toda semana, ajuda a distribuir folhetos na entrada do templo. Eu era um milagre esperando para acontecer, diz ele, com a simplicidade de quem sabe que foi tocado por algo maior. E Dona Maria? Agora ela é uma das primeiras a chegar nos cultos de oração, sempre com um abraço apertado e um testemunho na ponta da língua para quem precisa de uma luz no fim do túnel. Porque na CCB os milagres não escolhem idade, nem condição, nem passado. Eles chegam para quem persiste, para quem, mesmo com as mãos vazias, oferece a Deus um coração cheio de fé. E assim, história após história, a igreja segue sendo um lugar onde o impossível se rende ao poder daquele que tudo pode. Porque quando Deus age, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há vida que não seja transformada. Basta crer, basta vir. O milagre se completou naquela tarde de domingo quando Dona Maria, após meses de orações e lágrimas, entrou no templo não mais apoiada em sua bengala, mas com passos firmes, os olhos brilhando mais que o sol que filtrava pelas vidraças. O médico incrédulo havia assinado o atestado, remissão total, sem explicação científica. Mas ela sabia a verdade, aquelas mãos que antes tremiam agora se erguiam em louvor, porque o mesmo Deus que secou o Mar Vermelho havia restaurado seus ossos e renovado sua esperança. João, o jovem dos folhetos, observava tudo de longe com o coração apertado, até que numa coragem súbita aproximou-se dela e sussurrou: Dona Maria, eu também preciso de um milagre. Ela o olhou, colocou as mãos, agora fortes, em seus ombros e respondeu: Filho, você já é um. Só não vê. Naquela noite João entregou sua vida a Cristo, e o vazio que o consumia foi preenchido por uma paz que nem as drogas, nem as ruas, nem a solidão haviam conseguido roubar. Reflexão: às vezes o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação da alma. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, aqueles que, como Dona Maria e João, ousam acreditar mesmo quando a lógica diz não. O templo não era apenas um lugar. Era um encontro entre a fragilidade humana e a fidelidade divina. E ali, entre hinos e lágrimas, eles entenderam que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de dar um passo mesmo com elas. Lição: se você está esperando o milagre, comece agradecendo pelo que já tem. Porque muitas vezes a resposta de Deus não vem como um raio, mas como uma semente pequena, silenciosa, mas capaz de quebrar o asfalto da desesperança. Basta vir, basta crer. E acima de tudo, basta ficar. Pois os milagres não são pontuais, são processos de um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele.